Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos rever um pouco do assunto que estudamos no decorrer desse mês. O que isso significa? Que teremos a nossa aula de revisão, onde vamos relembrar algumas questões de Platão, vamos entender algumas de suas obras, dos seus textos, seus pensamentos, o que ele colocava para a sociedade e por que ele se tornou um dos principais filósofos dentro da nossa história, não só do nosso país, mas uma história mundial. O que vocês vão fazer neste momento para começar a nossa aula? Vão pegar o seu caderno, lápis ou caneta, para fazerem anotações onde elas serão importantes para você responder o seu TD avaliativo, para você ter mais conteúdo, mais informações sobre o que estudamos no decorrer desse mês. Agora vem aquele questionamento. Se você não assistiu às aulas anteriores, você vai precisar assistir. Por quê? Porque a aula de hoje, exatamente por ser uma revisão, não significa que vamos falar tudo o que foi abordado no mês inteiro. É uma revisão, é rever alguns pontos. E você aí, que não está entregando as atividades no CLES, lembrando que filosofia, todas as atividades são entregues no CLES, tem pontuação. No final do mês, essa pontuação, elas são somadas e lhe ajuda com a sua nota do seu TD parcial. Então, fiquem atentos, ainda dá tempo de você entregar. Então, agiliza, certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Platão, como a gente vem estudando, ele justifica dentro dos seus pensamentos que tudo está relacionado com a forma metafórica, ou seja, uma metáfora. O que isso quer dizer? Que tudo está relacionado com o mito do Tudo vem de um posicionamento de uma existência que acaba incorrendo, impondo em nossas concepções do conhecimento inato. Professora, não entendi. Você pode explicar? Claro, vamos lá. Platão ele justifica que o que acontece no mundo, o que acontece dentro do nosso contexto, o nosso cotidiano, da nossa sociedade, muitas vezes vem através de mitos, através de histórias, através de coisas que outras pessoas colocam para você. E que isso acaba fazendo com que você tenha um conhecimento de algo que você não tinha ainda vivenciado, mas que outras pessoas vivenciaram. Continuando, para Platão, o verdadeiro conhecimento está em todas as áreas do saber. É muito mais seguro para o homem quando, aprendido por vias de uma reflexão racional, seja ela filosófica, científica ou tecnológica ou técnica, embora o conhecimento possa ser aparente e prático, o senso comum muitas vezes passa de alguma forma a nos ser útil. O que isso quer dizer? Qual o posicionamento? Explicando, colocando as palavras nos dias atuais. Platão, ele menciona dentro do seu contexto, do seu conhecimento, das suas ideias, que o nosso verdadeiro conhecimento, ele não tem que ser determinado por uma coisa ou por uma pessoa, mas sim ele tem que ser conhecido num campo onde ele pode ser amplo, e esse campo amplo está relacionado com todas as áreas de conhecimento, as áreas de saber. Convivência, diálogo, observar, realizar, que são as experiências. Então, nessa visão, nós temos 5 pontos que Platão observa que é crucial para colocar em prática o nosso conhecimento e entender tudo o que acontece em torno do nosso mundo. Olfato, paladar, visão, audição e tato. Por quê? São os sentidos. Então, para a gente descobrir, entender algo, de alguma forma, usamos alguns dos nossos sentidos. Podemos usar o olfato, o paladar, a nossa visão, a audição ou tato. E dessa forma, vamos adquirir aquela palavrinha que já foi mencionada várias vezes, que é a experiência,
e o conhecimento. Experiência, que é a palavra que está relacionada com o conhecimento. Por quê? Eu só vou ter conhecimento se eu vivenciar. E para eu vivenciar, eu tenho que ter o quê? Em primeiro lugar, a experiência. Eu tenho que experimentar. Chegando assim, o segundo ponto na visão de Platão. O nosso conhecimento ele é racional, utilizando o método dialético, ou seja, seu acesso se dá apenas pela filosofia, que é a via racional de acesso a verdadeiras coisas e que transcende apenas as nossas sensações. Então, Platão ele tem duas vias. A via do verdadeiro conhecimento, que a gente precisa ter a experiência para vivenciá-la, para adquirir o conhecimento, e o racional. O que é o racional? A partir do momento que você adquire experiência, que você tem um conhecimento, você vai raciocinar, você vai ter a razão, o equilíbrio para o que você determina fazer, para o que você deseja fazer, ou seja, colocar em prática. O que vocês vão fazer neste momento? Vou limpar e vocês vão fazer as anotações correspondentes do nosso primeiro slide. Então, vocês vão copiar todos os pontos, todas as informações da forma que está aparecendo para vocês. Coloque pausa e copie. Então, continuando a nossa aula, para Platão, o nosso mundo ele é sensível, onde podemos perceber uma multiplicidade de formas para todas as coisas. E que essa sensibilidade não quer dizer que ela é idêntica. A forma como eu observo, a forma como eu vejo, não quer dizer que é da mesma forma que você. Por isso que no slide anterior vimos que na visão, no entendimento de Platão, para se ter experiência, conhecimento, precisamos utilizar todos os nossos sentidos ou alguns deles. Mas a forma ideal, perfeita e imutável só está relacionada com o estágio inteligível, que vai muito além das nossas múltiplas formas aparentes. Por exemplo, mundo das ideias, das essências, inteligível, o homem atinge para reflexão, conhecimento e a dialética. O mundo sensível está relacionado com os fenômenos. Então, aqui a gente observa que o que foi visto no slide anterior, o que eu falei no slide, que vocês fizeram a anotação, o primeiro, que na visão de Platão, tudo se é adquirido da forma como você vivencia. Se você não tem a vivência, se você não tem experiência, se você não adquire o conhecimento, você não vai ter a questão do racional. Este é o mundo material que tocamos e experimentamos, onde existe uma variedade aparente de formas e estágio para todas as coisas. De acordo com essa teoria, tudo que existe no mundo, ele é sensível, podendo ser belo, bom e justo. Só o seria se conseguisse uma aproximação através da filosofia, a ideia eterna, beleza, virtude e justiça está relacionado com o nosso mundo inteligível. O que isso quer dizer, professora? Que o nosso mundo ele apresenta várias características e que a sua visão, que é o seu olhar, que é o seu ponto de vista que vai dizer se aquilo é bom ou não, se é justo ou não, se é belo ou não. E aí você vai observar a beleza, a virtude, a justiça diante de você, ou seja, diante dos seus olhos. O que vocês vão fazer neste momento? Vou limpar aqui, vão colocar pausa e copiar todas as informações da forma que está na sua tela. E chegamos ao nosso terceiro e último slide de revisão da nossa aula dessa semana, onde a gente vai observar a alegoria da caverna de Platão. Lembrando que em aulas anteriores foi colocado vídeo para vocês, mostrando qual era o ponto de vista, como eles analisavam o sentido desse texto, o sentido dessa ideia para a nossa sociedade. Aqui o que temos para observar: a alegoria da caverna de Platão,
além de ser um texto de teoria do conhecimento, é também um texto político. Então, olha só, também entra uma questão política. E que essa política, ela é, olha só, e que esta política é aristocrática, onde o governo deveria ser confiado aos melhores em inteligência e em uma conduta ética. A alegoria é entendida dessa forma pelo fato de descrever a ascensão do espírito humano através do método dialético filosófico, onde ele consegue transcender da melhor condição de uma realidade inferior, acorrentada às aparências de experiência sensível, a uma condição de realidade superior, um mundo inteligível e imutável, das formas únicas e ideias perfeitas. Professor, o que isso significa? Que esse mundo que a alegoria da caverna de Platão coloca, além de ser uma questão filosófica e uma questão política, um conhecimento, a gente se baseia naquilo que vê. Então, a gente tem aqui o lado, uma tirinha que representa isso. Que vida, só tem uma parede aí. Você está atrapalhando, lá vem outra. Bravo, lindo. Opa, ora, isso é uma sombra. Vocês deviam admirar o dono dela. Você é que está enganado. A vida está ali. Então, olha aí a questão. Eles estavam presos na caverna e a partir do momento que as pessoas passavam do lado de fora, com a iluminação externa, transcediam uma sombra para dentro da caverna, ou seja, para a parede. Então, eles imaginavam que o que eles viam ali, que aquela sombra que era vista, era a única coisa que existia. E nós temos dentro do texto outra representatividade, outra opinião, que não basta admirar uma sombra, você pode admirar a beleza da pessoa, e que para isso acontecer, o que era que eles tinham que fazer? Sair da caverna e conhecer um novo mundo. Vimos essa questão na nossa aula anterior. Trata-se de uma metáfora sobre a condição humana que, segundo Platão, está presa aos enganos da nossa realidade, através da filosofia, que conseguimos buscar a essência da verdade do real, da maneira ética, buscar aprender, transmitir esse saber ao seu tempo e à condição social. Lembrando a vocês que, por ser um texto político, ele retrata muito com as questões do nosso dia a dia, a forma como a gente vê. Então, se você não assistiu a videoaula anterior, onde tem um vídeo falando sobre a alegoria da caverna de Platão, você precisa assistir para entender o que estamos falando aqui. Por quê? Porque aqui é uma revisão. Vou limpar para vocês, vou marcar os pontos que vocês deverão copiar no seu caderno. Não é tudo, calma. Vocês vão copiar apenas as partes que estiverem marcadas, sublinhadas. Então, vamos lá. Aqui no primeiro ponto, a alegoria da caverna de Platão, além de ser um texto de teoria de conhecimento, também é um texto político. Aí vocês vão colocar 2 pontos e escrever a palavra aristocrático ou aristocracia. Segundo ponto, a alegoria é entendida dessa forma pelo fato de descrever o espírito humano através do método dialético. Terceiro ponto que vocês vão copiar. Trata-se de uma metáfora sobre a condição humana. Segundo Platão, essa condição está presa aos enganos aparentes da realidade sensível. Pronto. Essas são as informações que vocês vão copiar no seu caderno desse nosso terceiro slide. E aqui encerramos a nossa aula de revisão de hoje, onde vocês fizeram anotações propostas para ajudar a resolver o seu TD avaliativo. Qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar no Class. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.
e esquecendo. Essas anotações de hoje também deverão ser enviadas no Class, porque ela vai valer ponto. Então, tenham cuidado. Fiquem atentos. Enviar essas anotações lá no Class. E aí, vamos encerrando agora nossa aula. Até o nosso próximo encontro. Tchau!